Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui e agora também falando para todos também, inclusive da Rádio Central Nordestina, pelas ondas do rádio, CN e também pelo canal Professor Nil, ou Professor Nil Silva, ok? Pelo YouTube. E a gente hoje vai continuar aqui nossa palestra falando sobre a questão do nascimento de Jesus, desejando Feliz Natal a todos os ouvintes do tanto do Professor Nil, do canal YouTube, como também da Rádio Central Nordestina. E a gente vai ler aqui uma palavra que diz o seguinte. Ela está em Mateus 1, 20, 25, que diz: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu como sua esposa a Maria, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois também aqui em Lucas 2, 4 e 7 diz assim: Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz um primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Manjedoura. Eu até usei aqui o nome curral, porque é a mesma coisa. Apenas é mais chique falar estebaria, né? Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Isso está também em Lucas 2:10. Gente, é interessante essas passagens porque moramos num país cristão, sabemos que as profecias bíblicas apontam Jesus como Messias, como Salvador do mundo, como profeta anunciado, como aquele que viria para tirar os pecados, como aquele que nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém. Tu, Belém Efrata, não és menor entre as cidades, porque ele te virá o Salvador do mundo. Vimos relatos de anjos vindo dos céus, falando e anunciando que primeiro a Maria, que daria a luz mesmo sendo virgem, não conhecendo homem nenhum, porque seria do Espírito Santo, depois que viria. Depois também vieram a José falando que viria um filho que foi gerado pelo Espírito Santo, não temesse desposar Maria. E depois a pastores, a reis, falando que o encontrariam numa estebaria envolto em panos. O Salvador do mundo, o ungido, o Messias. Isso mostra que o Criador de todas as coisas, que o Pai da eternidade, que o Deus que se fez homem, nasceu numa estebaria, num curral onde estavam os animais. Não havia lugar para ele na hospedaria. Isso nos ensina muita coisa, mas uma das coisas que nos ensina primeiro é que às vezes nós rejeitamos Deus em nossa vida, em nossa casa, e o deixamos numa manjedoura. Mas nem fazendo isso diminui a Deus, só diminui a nós mesmos. E essa mensagem de hoje é para desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes da Rádio Central Nordestina e também do canal Professor Nil. E eu escolhi esse texto porque é peculiar o que acontece conosco. Muitas vezes deixamos outras coisas dentro de casa, mas Deus
nós lançamos para um segundo plano, e um plano bem, aos olhos humanos, bem aquém daquilo que teria que ser. E a criança nasceu numa estebaria, num curral, com os animais. E eu acho interessante os anjos chegando aos pastores, aos reis, falando: olha, vocês vão encontrar a criança. E eles devem ter imaginado num castelo, num grande palácio. E os anjos concluem: no curral, envolto em panos. Qual o significado da natureza acolher, dos animais acolherem o rei do universo, e o ser humano colocá-lo no meio dos animais, porque não era a visita de honra que eles esperavam. E isso é o símbolo do Natal. Às vezes colocamos tantas coisas dentro de casa, mas não colocamos o Criador de todas as coisas. O Rei do Universo, a criança, que é rei, que é criador, lançamos para segundo plano. Isso é muito interessante. E também fala de você também. Às vezes você está onde ainda não te viram. E não que você precise aparecer. Mas Jesus, ele era o que ele era. Independente de onde ele estivesse. Eu lembro de um filme chamado Gladiador, não sei se você já viu, que ele era o general. Esse filme, claro, foi tirado desse ensinamento. Ele era o general e seria o rei de Roma, o imperador. Mas por traições e por movimentos políticos e situações adversas, mataram toda a sua família e ele tinha sido o herói de toda a guerra, de toda a conquista da guerra de Roma, mas ele é colocado como escravo, é vendido como escravo. Mas ele, como escravo, vai para Roma como gladiador. E como general que era, vence todos os oponentes, é aclamado pela multidão, e no último desafio ele vence o imperador falso, aquele que usurpou o trono, e é aclamado e faz justiça. Então, isso ensina sobre Jesus também, porque a Bíblia fala que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou de forma humana, e de forma humana ainda se humilhou à morte de cruz. E antes de morrer na cruz, ainda primeiro nasceu numa manjedoura, com os animais. Morreu na cruz porque seria o salvador do mundo, como estava escrito. Precisamos atentar para o que é o Natal. Natal é momento de reflexão. Quem é Jesus? Onde ele está? Qual lugar que ele ocupa para nós? E o que ele será? Ele voltará para reinar sobre todo o universo. Onde já reina, mas fisicamente sobre os humanos reinará com vara de ferro, diz a Bíblia. E qual lugar que você deu para ele? Foi o melhor lugar? Foi o segundo lugar? Foi o terceiro lugar? Porque o mandamento, e o primeiro mandamento diz que você amará a Deus sobre todas as coisas. Quando fala todas as coisas, sobre família, sobre acima de igreja, acima de família, acima de religião, acima de amigos, acima de tudo, acima de esposa, acima de filhos, acima de esposo, de tudo, de pai, de mãe. Depois vem o mandamento do pai, da mãe, da família, vem. Mas primeiro amarás o Senhor teu Deus. Resumindo é isso, sobre todas as coisas. Acima de tudo. Não foi isso que fizeram os donos daquela estebaria. Até os anjos vieram cultuá-lo. E como aquele filme Gladiador, Jesus, ele vem de forma humana, como o segundo Adão, e ele vem e sofre todas as coisas, tentações, traições. Mas a Bíblia fala que ele recebeu um nome que é acima de todos os nomes. E que ao seu nome se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra.
Ele veio e, como gladiador, lutou contra todas as potestades, principados, espíritos malignos, pessoas ruins. Foi morto, mas até a morte ele venceu. E o inimigo das nossas almas, a Bíblia fala que ele venceu na cruz e o despojou, o despediu vazio, sem nada. Despediu o inimigo sem nada e conquistou. Se despediu de tudo e depois já conquistou por mérito. Como um homem. E não como um Deus, mas como um homem. E Deus o exaltou acima de todos os nomes. É maravilhoso isso. Isso é Natal. Natal é isso. Natal é nascimento, Natal é ressurreição. É todo esse conjunto. É Deus na tua vida. Ele já nasceu na sua vida. Será que ele realmente nasceu na minha vida? E se ele nasceu, onde é que ele está crescendo? Numa estebaria ou no palácio da tua vida? Não era para ele ter nascido numa estebaria, né? Pela lógica humana. Mas mesmo ali, ele é o que é. Você onde estiver, você é o que você é. Não importa onde te colocaram. O que importa é o que Deus planejou para você. E o que Deus planejou para você não há estebaria que resista. Não há rejeição humana que resista. Por quê? Porque Deus planejou. E Deus planejou para Jesus. A Bíblia fala que nasceria em Belém. Belém significa Beth-Helen, que significa casa de pão, padaria. E ele é o pão que desceu do céu para nos alimentar. E ele fala, olha, esse pão é minha carne, aquele que não se alimentar dela não tem parte comigo. Você tem que ter parte com Jesus. E Jesus não somente tem que ter parte com ele, como ele tem que ser o rei da tua vida. O ego tem que sair do teu coração e quem tem que reinar ali é Jesus. Independente do que você pense, independente do que você acha. Pense bastante nisso. Porque queremos desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes da Rádio Central Nordestina, do canal Debate Mesa Redonda e do canal Professor Nil. Mas não poderíamos falar do Natal sem dar essa mensagem de salvação, porque a Bíblia fala, e você viu que ele virá para salvar o homem dos seus pecados. E quando você olha para a cruz, você tem que pensar nisso. A cruz é a salvação dos pecados. A cruz é como se fosse um espelho, que você olha e se vê no espelho. Era para você estar ali. Ali é o que você merece. Por desprezar o Salvador do mundo. Por desprezar e lançá-lo para segundo plano. Mas ele veio para perdoar os seus pecados. E ele toma o teu lugar na cruz. E você se olha num espelho ali. Se você olha para a cruz e não se olha num espelho, você não tem a visão dos céus que você precisa ter. Olhar para a cruz é saber, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou nada, mas Deus fez tudo por mim. Veio dos céus, nasceu numa manjedoura, foi rejeitado, humilhado, depois uma vida perseguida, coroa de espinhos, chicotadas, cruz, e ressuscitou para que eu ressuscite com ele. Nascimento, morte e ressurreição. Essa é a mensagem do Natal. Jesus não somente veio e ficou uma criancinha eterna. Jesus não somente veio e foi desprezado somente. Jesus não somente veio e foi morto e derrotado, mas ele veio como criança. Foi rejeitado numa estebaria no seu nascimento. Cresceu e vencendo, ensinando todos os seus ensinamentos maravilhosos. Foi para a cruz para perdoar e para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Mas ressuscitou, porque a morte não podia detê-lo, já que ele não tinha pecado. Como homem, ele foi perfeito. E depois disso, se assentou no trono à direita do Todo-Poderoso, que há de julgar os vivos e os mortos, está escrito. Isso é Natal. Natal não é religião. Natal não é Papai Noel, nem presentinhos. Natal
é Deus dando o maior presente para a humanidade. Olha, é de graça. É um presente. Não é que você mereça. Não é que você seja o cara. Não é isso. Não é que você seja a estrela. Porque a estrela guiou os reis para onde estava a estrela da manhã. Isso é Natal. Natal vem muito mais além do que você imagina. Natal é reinar com Cristo, é ressuscitar com Ele. E diz a palavra de Deus também que ninguém me inquiete mais, que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, falando isso, diz que nós temos que trazer as marcas que ele teve, porque você olhando para a cruz, você olhando para o Calvário, você tem que imaginar você ali. E tem que ter as marcas. Ter as marcas de Cristo. Ressuscitação, ressurreição, ressurgimento. Se você está morto em seus pecados e delitos, ressurja, ressuscite. A mitologia fala até de um ser, né, que saiu das cinzas. Sai das suas cinzas. Ressuscite com Cristo. Foi Cristo o único que ressuscitou. Verdadeiramente. Saiu da manjedoura, desceu dos céus de glória, cercado por anjos e miríades e milícias de anjos. Veio para uma manjedoura, e da manjedoura para a cruz, da cruz para a sepultura, e da sepultura para o trono de Deus, reconquistado, saindo das cinzas. E Ele quer que você faça isso com Ele. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos, e Natal é vitória. Natal é promessa cumprida. Deus cumpre o que Ele promete. Deus avisou para os pastores, olha, ele está numa estrebaria. Vai lá. Em Belém. Na cidade de Belém. Assim como falaram os profetas. Porque Deus aponta sempre para a Bíblia. Deus não aponta para ideologia humana, pensamento humano, pensamento de denominação, de religião, não. Deus aponta para a palavra, para a Bíblia. Qualquer coisa incluída nisto é amaldiçoada, diz a palavra de Deus. É anátema, é mistura, é a palavra que ensina. Independente até da escola que você siga, escola teológica. Mas é a palavra. Tem que estar ali. Não subterfúgio humano. Não é isso. É palavra. É Bíblia. Porque os anjos disseram, como está escrito, como os profetas falaram, como a boca de Deus falou, como a boca de Deus disse. É assim que tem que ser. Feliz Natal para você. Um feliz nascimento. Uma feliz morte na cruz. E uma feliz ressurreição em Cristo. Porque Ele já morreu na cruz por nós. Mas se lance na cruz. Diga, Senhor, esse é o meu lugar. Eu quero estar contigo na cruz também. Eu quero morrer contigo na cruz. E quero ressuscitar e sentar no trono como tu prometeste, que é a promessa tua em Apocalipse. E é o que venceu, o vencedor, sentará comigo no trono, assim como sentei no trono do meu Pai. É Natal. É renascimento. É reencontro. Que Deus te abençoe grandemente e que, se sua vida estiver como um barco à deriva, num mar tempestuoso, os céus enrubrecidos, enegrecidos, com relâmpagos cortando, raios e trovões, calma, acima das nuvens existe o sol. Não parou de brilhar. E acima do sol, Jesus Cristo, o sol da justiça, brilhará eternamente para você. Que Deus te abençoe, independente onde
você colocar Jesus, ele continua sendo Deus. Venerado pelos anjos, adorado pelos homens, ressuscitado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima. Até o próximo programa. Debate Mesa Redonda no canal YouTube Professor Nil e na Rádio Central Nordestina. Deus te abençoe.